Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Povo de Deus, estamos mais uma vez aqui para refletir a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Eu sou o professor Jairto Braga, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú, nosso pároco Padre Litécio, nosso vigário paroquial Padre Júlio César. A liturgia de domingo nos convida a refletir a importância do serviço. É o primado do serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo, o seguimento de Jesus. Na primeira leitura, que é do livro da Sabedoria, o livro da Sabedoria é um dos últimos livros que foi escrito do Primeiro Testamento, escrito por um judeu da Alexandria, mas com muito conhecimento grego, conhecimento helenítico, conhecimento da filosofia. E ele tem como objetivo, ao escrever o livro da Sabedoria, a motivar os judeus jovens, os novos judeus, para o seguimento de Deus, para a fidelidade à cultura judaica, ao monoteísmo. Pois estava havendo um contraponto muito grande no final do século último, anterior ao nascimento de Jesus, entre ímpios, injustos e entre os justos, os fiéis, que permaneciam fiéis a Deus, a Javé. Então temos uma oposição entre essas duas categorias, a maneira de pensar, a maneira de agir. E isso influenciava muito os judeus, porque a cultura grega era predominante naquela época. E os judeus mais novos estavam se deixando se levar. Daí ele escreve este livro para animar, para encorajar, para serem fiéis aos ensinamentos de Deus. O livro também ele aponta muito para as questões políticas. Não é a política com P pequeno, a política com P grande. A política que promove a justiça, a igualdade, a solidariedade, a fraternidade, a união, a partilha, que é justamente o projeto do Reino de Deus. Então, o livro reforça que nós, obstante a qualquer situação, devemos ser fiel ao projeto de Deus. E, logicamente, que aqueles que eram fiéis incomodavam os ímpios, os infiéis, os injustos. E isso gerava algumas contendas, alguns problemas. A segunda leitura também, ela dá continuidade a essa temática. É o ponto comum entre as três leituras. Infelizmente, essa dualidade entre justos e injustos. Entre aos que têm conhecimento terreno, terrestre, que eu não vou chamar de sabedoria, para os que têm sabedoria, que sabedoria vem do alto, o conhecimento é terrestre. E nós estamos dando continuidade à segunda parte da carta de Tiago. Carta essa também que tem esse mesmo teor. Então vejam bem, na primeira leitura nós estamos no final do século I, século último, antes da era cristã. E na segunda carta nós estamos no final do século I, já da era cristã. Vejam que são dois contextos muito interessantes, mas que dois contextos que traz duas realidades conflituosas, de justos e de injustos. E a liturgia chama-nos a atenção para sermos fiéis ao projeto de Deus. Nós precisamos ser oposição a este mundo, essa lógica que se encontra aí de exploração, de tantos problemas sociais, de pessoas que só pensam em si. Portanto, é uma literatura praticamente sapiencial, como é a literatura da primeira leitura do livro da Sabedoria,
mas que tem também um cunho epistolar, né? É uma carta muito mais epístola, ou seja, é mais apostólica, que tem como função orientar. Então, as duas leituras traz essa reflexão, essa chamada de atenção para orientar. Mostra, claro, as consequências de quem pratica a injustiça, de quem segue a injustiça, de quem privilegia a sabedoria terrestre, que eu vou chamar de conhecimento da terra, os conhecimentos que adquirimos nos livros, os conhecimentos que adquirimos uns com os outros, que é muito diferente da sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus, que nos ensina a sermos coerentes com nossas ações. Aqueles que se limitam apenas ao conhecimento desse mundo produzem frutos de injustiça, de miséria, de fome, de exploração. E os que deixam-se levar, aceitam, dizem sim, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, esses vivem na justiça, na partilha, na solidariedade, na igualdade. Então essas são as duas leituras. E como eu falava, que o ponto comum desta liturgia, primeira, segunda leitura e evangelho, é justamente o reino de Deus. Porque o reino de Deus é serviço. Nós nos deparamos mais uma vez com o texto de Marcos e estamos na segunda parte de Marcos. Lembra o que eu te falei na vez passada, no domingo passado, na reflexão, que o Marcos divide seu evangelho em duas partes? A primeira é o anúncio que ele é o Messias. Pedro diz claramente: tu és o Messias, tu és o Salvador. E Jesus faz seu anúncio da paixão. E a segunda é quando o centurião, lá na cruz, reconhece: este realmente era o Filho de Deus. São as duas partes. Esta leitura, ela tem duas partes: caminho e casa. Jesus vai com seus discípulos, vai caminhando. E caminhar para nós cristãos, para a nossa igreja, significa uma igreja missionária. Uma igreja em saída, como o Papa Francisco muito bem fala. Uma igreja que vai ao encontro do povo, que evangeliza, que anuncia a boa nova, a boa notícia. E é isso que Jesus quer. Que não ficamos acomodados, mas que possamos caminhar. Então Jesus está caminhando. E no caminho os discípulos discutem entre si quem é o maior. O que é essa discussão? Gente, é a lógica humana do poder, do primeiro lugar, do querer ser mais. E Jesus sabia muito bem o que eles conversavam, mas Jesus se faz desentendido. O que vocês conversavam no caminho? E eles ficam meio destrenados, né? Ficam meio tristes. Mas desde lá da primeira etapa, onde Pedro se opõe a Jesus quando ele anuncia o seu sofrimento. E Jesus o coloca no seu lugar, na sua posição de discípulo. Jesus já entende que precisava conversar, orientar à parte os seus discípulos, para entender a lógica do reino de Deus. Porque Pedro, quando se opõe a Jesus, quando ele anuncia a sua paixão, ele está se opondo ao projeto de Deus e está se enquadrando no projeto do conhecimento humano, eu não quero dizer sabedoria humana, mas o conhecimento dos humanos, que é o poder pelo poder, que é a exploração, que é a fome, que é a miséria. É diferente do reino de Deus que Jesus traz, que é de doação, que é de serviço, que é de entrega. Portanto, quando Jesus, também nesse evangelho, já faz o segundo anúncio da paixão, são 3 anúncios, ele no seu ensinamento, na sua pedagogia, na sua catequese com os discípulos, ele mostra claramente: quer ser o primeiro? Seja o último. Quem quer ser o primeiro? Que sirva. Olha o que nós temos nesse quadro aqui. A última ceia, a celebração dos lava-pés, onde Jesus mostra o serviço. Pois, meu povo, comunidade, nós somos convidados nessa liturgia a colocar em prática os nossos dotes, nossos dons, nossos carismas, nossas capacidades a serviço do reino de Deus.
Porque a lógica do reino de Deus é fraternidade, é paz, é amor, é alegria. É diferente da lógica do reino humano, do conhecimento humano, que é morte, que é exploração. Então, a primeira leitura nos traz muito bem claro essas questões. Ímpios, injustos, vivem a lógica do reino deste mundo, do poder pelo poder. Na segunda leitura, Tiago nos mostra que nós precisamos servir, ser solidários, compreender uns aos outros. E o Evangelho fecha. Jesus mostra, quer ser primeiro? Sirva, seja o último, se coloque à disposição para a construção do reino de Deus. Nossas comunidades só serão mesmo verdadeiras comunidades se todos os cristãos desta comunidade, desse povo, a começar pelo que tem o cargo mais alto, saber que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Amém?